pais, a mesma coisa. Né? E serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, né, ali o local, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha, nota aí. Essas coisas todas hão de vir sobre esta geração. Mas o sistema religioso apregoa que vai ser numa geração lá para frente, já passou 20 e tantas gerações, né? Estão em 2020 e ninguém sabe para quando é que vai isso aí, mas Jesus está dizendo aqui, ó, que vai cobrar e essas coisas sobrevirão sobre eles nesta geração, a geração dele, aquela geração que ele estava vivendo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar a teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Ficará deserta a vossa casa. Não vai ter nada, nem ninguém. Como disse Malaquias, não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Queimará tudo. Tudo iria ser destruído. Naquela geração, não na nossa agora, naquela. Quando a Bíblia diz, e todo olho verá, então você dá um pulinho lá em Jerusalém e você vai ver, se você não vai ver o juízo de Deus que foi derramado, a justiça de Deus que foi estabelecida, a parousia que aconteceu. 38? Tem mais um? Não. Então, que diabólico eram os sacerdotes, reconhecendo as suas práticas e ainda dizendo falsidades, né? Então, eles iriam perseguir os crentes justos de cidade em cidade. Veja a disposição do sistema religioso, né, desse sistema em perseguir os profetas, os filhos de Deus. Então, houve muitas gerações más, mas a geração de Jesus foi a pior de todas. E Jerusalém, ela foi uma meretriz. Tudo isso estava dentro do cálice, dentro daquele cálice, só abominações. Né? A sentença de Jesus foi essa aqui, ó. Olha aqui. Olha a sentença de Jesus para Jerusalém. Ele quis fazer com ela como a galinha faz com seus pintainhos. Não quiseram. Tudo bem. Mataram, perseguiram e fizeram tudo o que eles desejaram fazer e se uniram ainda com o inimigo, com Roma, para ter o favor e poder ter as riquezas, né, e poder prosperar. Os sacerdotes naquela época eram muito ricos, tinham muito favor dos romanos para controlar o povo, que era submisso aos sacerdotes, né? Então, ele disse, a sentença, a vossa casa ficará deserta, né, inabitada. Então Mateus 24 fala da ira de Deus que seria derramada sobre Jerusalém. João ficou pasmado, muito admirado, por causa daquela meretriz, a visão que ele viu, que era uma mulher casada com Deus, tinha um compromisso, mas flertou, namorou e se prostituiu com outras nações, com Roma, a besta, por lucro, dinheiro, posição, influência, política. Então, essa era a vida desses sacerdotes. Vamos ler. Mateus 28. Mateus 28, 11 até o 15. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E
congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar aos ouvidos pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgando esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Olha só mesmo que situação. Essa era a vida dos anciões e dos sacerdotes. E a sua ligação com Roma era essa aí. Política, financeira, né, e o povo e as pessoas escravizadas disso aí. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós encontramos as maldições, as bênçãos e as maldições de quem cumprisse e obedecesse a palavra de Deus. Mas eles achavam, esses sacerdotes, que Deus não cumpriria a sua promessa, a sua palavra sobre isto. Vamos ler Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vê? Então, Deus cumpre com a sua palavra que ele prometeu. Então, Babilônia, esse nome Babilônia quer dizer confusão, rebeldia. Rebeldia, confusão. Em Apocalipse 17:5, né, 17:5, em sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Aqui em 17:5, a grande Babilônia, né, muitos teólogos e estudiosos de religiões, né, dizem que é Roma, o Vaticano, mas não é, é Jerusalém, não é o Vaticano, a meretriz, entendeu? E porque falam que Roma está edificada, o Vaticano, sobre 7 montes, mas tem a cidade de Cincinnati nos Estados Unidos, a gente tem uma cidade aqui em Minas Gerais, e Jerusalém também estava cercada por 7 montes, do mesmo jeito, Monte Hermon, Horebe, muitos montes, né? Eu acho que eu tenho a relação dos nomes, depois a gente pode passar. Bom, eu tenho aqui, olha aqui, ó. Era também em volta dela por 7 montes, ó. O Monte Hermon, Golã, Horebe, Acra, Sião, Moriá, Ebezeta, são todos montes que haviam em torno de Jerusalém também. Então, você não encontra, em hipótese nenhuma, Jesus dando boas referências ou falando de bem dela, a não ser da Jerusalém que viria após essa ser tirada, ser destruída, no qual ele seria rei, seria amado e seria respeitado, como ele é hoje, amado pela sua igreja, respeitado pela sua igreja. Não por essas denominações, esse sistema religioso que se prostitui com o mundo, com a política, com a maldade, com a imundícia, com a falta de pudor, com toda sorte de imundícia e de coisas. Eles são associados a isso. A igreja é um covil, não é um lugar de reunir as pessoas para adorar e louvar o Senhor. Não se transformou nisso, não, a igreja não. A igreja verdadeira, formada na cruz do Calvário, ela respeita, ela ama, ela tem a Jesus Cristo como seu rei, o seu líder, o seu sacerdote, o seu guia. A igreja de Cristo não é guiada por homens gananciosos, que tomam o dinheiro das pessoas, alegando serem sacerdotes, quando não são. Não há sacerdotes gentios. O dízimo, ele era para os judeus, os levitas, não para esses homens cães gulosos hoje. De jeito nenhum. E era alimento, não era dinheiro. Era alimento, não era dinheiro. Então a gente pode ver que a Jerusalém que Jesus falava bem era a Jerusalém espiritual, aquele seria rei, amado e respeitado, não aquela Jerusalém má e perversa. Vamos ler
1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, versículo 12 e 13. Por Silvano, 5, 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, da qual estáis firmes, né? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Note, essa epístola foi escrita depois que Pedro aceitou que Paulo tinha o evangelho da graça e ele o evangelho da circuncisão. Então ele escreve aos gentios dispersos, aqueles que foram dispersos, né? Ele escreve a eles. E falando de Jerusalém, ele passou toda a sua vida lá. Pedro foi pastor da igreja em Jerusalém. Ele passou toda a sua vida lá em Jerusalém, no templo e tudo mais. Então, ele se refere a ela, ele não se refere a ela como uma cidade boa, ou como uma Jerusalém. Ele diz aqui, ó, a coeleita em Babilônia. Coeleita em Babilônia, a igreja coeleita. Ele está escrevendo para esses povos. Ele disse, ó, a vossa coeleita, né, em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então ele compara, chama a ela de Babilônia. O Apocalipse é um livro de urgência e é do desejo de Deus que seja rápido e muito próximo de acontecer todo o juízo que foi mostrado a João. Para João, o futuro próximo. Para o sistema religioso hoje, uma distância monumental, né? Que vai com 2020 anos e as coisas nunca não vão acontecer. Eles ficam empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Empurrando, empurrando, acontece uma pandemia, uma epidemia, é agora, acontece um problema na Terra, um tsunami, é agora, a vinda de Jesus, o vulcão entrou em erupção, já está vindo, é agora, e isso vai passando, e nunca chega. Mas para João, era bem próximo. Em toda o Apocalipse está dizendo, breve, cedo venho, estou à porta, logo, né? E esse próximo nunca vem. Se você notar o livro de Daniel, quando foi revelado a ele, Deus disse a ele, sela, porque é para muito tempo para frente. Ele selou, durou 490 anos, esse para frente, esse é para muito tempo lá pela frente, durou 490 anos. O Apocalipse, João escreveu, ia selar. Então o anjo disse, sele não, porque é para agora, vai acontecer já. Quer dizer, já faz 2020 anos, não aconteceu nada ainda dos eventos de Apocalipse, segundo o sistema religioso. Agora, como é que pode? O pra já de Deus em Apocalipse, o vai ser cedo, o agora, o estou à porta, já vai com 2020 anos. O que Deus disse a Daniel é para muito tempo para frente, é para muito tempo para lá, só durou 490 anos. O longe de Deus, 490 anos. O breve, o perto, já vai com 2020 anos e nada. É claro que o sistema não tem revelação, é claro que as pessoas não conseguem entender que isso aqui, esse livro de Apocalipse, era falando de Jerusalém, de judeus. É um livro escrito em símbolos e metáforas, não é para gentios. Só quem entende de símbolos e de metáforas e de parábolas e essas coisas, provérbios, é os judeus. É um livro escrito para os judeus, para a sentença de Deus ali em Jerusalém. Todo ele. Nós vamos falar muito sobre em outros vídeos sobre isso. Então, o Vaticano, ele foi criado mais de 1.800 anos depois da queda de Jerusalém. Mais de 1.800 anos depois. Então não há comparação nenhuma, né, com o papado, com Roma, com o Vaticano. Né? A religião, o sistema religioso é que inventa essas coisas para, por medo, pavor e empurrar com a barriga esses acontecimentos quando já foram acontecidos no ano 70 da nossa era. Então, João chega a chamar essa mulher de a grande cidade, comparando ela. Né? Então, essa cidade de Jerusalém, a prostituta, essa meretriz,
ela é comparada aqui, ó, Apocalipse, vamos ver, vamos ler, né? Apocalipse 17, versículo 18, olha o que diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora, compare este versículo aqui com Apocalipse 11 e o verso 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E Jesus foi crucificado em Roma, no Vaticano? Foi crucificado pela Igreja Católica? Claro que não. Claro que essa cidade que está sendo falada, esse assunto de Apocalipse 17, 11, 13, é a Jerusalém. Não é Roma, não é Vaticano. Então, o que foi que aconteceu com isso? Onde o nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém. Apocalipse 17, 5. E a sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Porque ela quebrou a sua aliança. Ela quebrou a sua pureza. Jerusalém quebrou a sua aliança que ela tinha com Deus. Completamente. Né? Mateus 24, 15 ao 22 diz: fujam para os montes, saiam do meio dela, saiam daí, fujam. Apocalipse 18, 4 diz: saia do meio dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, e nem caia sobre vós todo o juízo que vai cair. O Senhor Deus estava sempre falando. Então o Apocalipse não vai se cumprir, ele já se cumpriu. Então, no Apocalipse capítulo 17, do verso 9 até o 10, fala sobre os reis. Tinha sete chifres, tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres, que eram os 10 reis. Júlio, Tibério, Calígula, Cláudio, Augusto, Vitelo, Otto, até o 10º, Vespasiano, e o chifrinho lá, o pequeno chifre que nasceu lá, no livro de Daniel, Tito, né, o filho de Vespasiano. Nero, César, foi o último dos César. Ele não deixou herdeiro, ele suicidou-se. Então a era de César, os César Augusto terminou. Começou a era flaviana. Vespasiano, era Vespasiano, Flávio, Tito Flávio. Entende? Então, o carrasco de Jerusalém foi Vespasiano e o seu filho, o príncipe, que seria por 2 anos também imperador. Então isso não tem nada a ver com o Papa, com o Vaticano ou com Roma. Mas o personagem aqui é Jerusalém. Assim diz o Espírito Santo. Creia, examine, e você vai ver que isso é verdade. Amém? Deus nos abençoe, graça e paz.